Hoje é o nosso quinto e último módulo do nosso treinamento do Mel Kids. Nós já fizemos o primeiro módulo, falando lá do compromisso com a evangelização infantil. Fizemos o segundo módulo sobre preparando a aula. Terceiro módulo a gente falou sobre atividades, sobre criatividade, sobre música e sobre dinâmicas. No quarto módulo a gente falou sobre contação de histórias. E hoje a gente vai fazer um pouquinho de prática de tudo isso, para a gente também tirar dúvidas, compartilhar um pouco daquilo que a gente pode nesse encerramento aqui do nosso treinamento. Quem vai começar conduzindo é a Dil. Pode começar por aí, Dil. Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Vamos falar um pouquinho de prática. Eu separei um material, li bastante, pensei sobre ele, só que no decorrer de alguns dias, Deus veio mudando algumas coisas dentro do meu coração referente o que é uma prática dentro de um ministério, né? Como que você vai praticar esse ministério dentro da sua igreja, no contexto que nós estamos hoje? Aqui em Jardim Rei, a gente continua trabalhando remotamente, né? Através de vídeos. Não sei se a sua igreja já voltou com as crianças presenciais, né? Para o trabalho. Mas na prática, a gente falou um pouco como que a gente deve preparar a aula, o esboço da aula, o compromisso com a aula. Então, tem algumas coisas que a gente não pode perder, né, dentro dessa prática. Eu vou falar hoje especificamente para você que é um professor de escola dominical, é um líder de criança, é um diretor de crianças, não sei qual é o seu contexto dentro da sua igreja, né, em relação a isso. Mas você primeiro tem que buscar o conhecimento para você, primeiro. Né? Primeiro tem que falar com você. Eu vou falar sobre a história de Davi. Eu posso estudar um pouquinho sobre Davi, né? Buscar o conhecimento da palavra de Deus. Entender qual é a prática do que você vai ensinar para o dia a dia. O que você vai ensinar no seu dia a dia, falou com você? Te ensinou alguma coisa? Lembrar todos os dias que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós não somos super-heróis. Hoje eu vim com uma camisa do Capitão América pensando nisso. Nós não somos super-heróis. Nós somos passivos de erros, de acertos, mas nós somos disponíveis para fazer aquilo que Deus colocou na mão da gente para a gente fazer, na verdade, que é levar a palavra de Deus para as crianças. Não tenha vergonha de pedir ajuda, de perguntar, né? Não tenha vergonha. E seja totalmente dependente de Deus. Se você seguir esse passo de conhecimento, que eu coloquei aqui como passo de conhecimento, eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma maneira muito grande dentro do seu ministério, né? Porque assim, a teoria ela é linda, a prática ela é diferente. Quando eu fiz pedagogia, uma professora de psicologia falava assim, a prática é linda, a prática é linda. Tudo isso que vocês escrevem é lindo. Mas a teoria é linda, mas a prática dessa teoria vai precisar que você esteja capacitado para ela. Então, que você pense todos os dias, eu vou me capacitar para levar a palavra de Deus para uma criança. Eu ouvi uma frase esses dias na televisão, eu não sei falar para vocês o nome da pessoa que falou, tá? Porque eu estava ouvindo a TV, ela estava ligada e eu estava fazendo outras coisas, só que ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, eu até anotei. O problema não é não falar de Jesus para uma criança. O problema é você não encontrar essa criança lá no céu. A gente sabe que no céu a gente vai ter outros nomes, novas vestes, mas simbolicamente isso, né? Eu sei que ele falou essa frase como uma frase de reflexão. Eu posso não falar de Jesus para uma criança,
só que eu também não posso querer que ela esteja lá no céu, né? Então, que o seu propósito como líder de criança, como evangelista de criança, é levar uma criança a Cristo, né? Então, nós temos aí toda essa prática. Então, você vai conhecer a sua turma, isso a gente conversou, né? No módulo anterior, né? No módulo que eu passei para vocês, né? De utilizar o esboço, não abra a revista na hora. Ah, hoje eu vou contar essa história aqui, abro a revista lá na página 10 e vou ler a história para a criança. A criança percebe quando você está despreparado. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar um vídeo e depois a gente vai conversar sobre esse vídeo. Tá. Vocês já aprenderam que o E é mudo quando seguido imediatamente a uma outra vogal. Agora escrevam em Catherine, pode continuar para mim, por favor? Obrigada. A letra E é a quinta letra do alfabeto. É uma vogal. Eu Como posso vocês ajudar podem você? ver aqui. Eu estou com um problema. Senhor Kimball, eu preciso muito ir no banheiro. Primeiro dia? É, Eu cuido disso. obrigado. O jardim de infância é igual ao mar. Não se dá as costas para ele. Ah, eles são legais. Não se preocupe, não. Tá tudo sob controle. Oh, não. Monstrinhos! O que você tá fazendo com isso aí? A senhora não vai interferir? Não, mais 2 semanas disto e ele desiste. Esse filme, ele entrou na sala de aula no lugar de uma parceira dele, que ele é da polícia, totalmente despreparado, sem conhecer como que é um jardim da infância, como que é o grupo que ele ia interagir. E de primeiro momento ele achou que estava tudo bem. Aquela professora fala assim para ele, que o jardim da infância é como o mar, que você não deve dar as costas para ele. Eu não sei se o Rodrigo vai lembrar de quando a gente fez a PEC, a gente teve uma professora, acho que o nome dela era Silvana, se eu não me engano, de psicologia infantil, e ela falava isso, que as crianças é como o mar, a gente não pode dar as costas, porque a gente não sabe como eles vão reagir a isso, né? Então, no filme, as crianças, na primeira oportunidade que teve, virou a sala de cabeça para baixo. As duas pessoas que aparecem na janela é a diretora e a assistente da escola. E a fala dela é o seguinte: mais 2 semanas disso e ele desiste. Porque eu passei esse pedacinho do filme para vocês. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, assistam. É um filme antigo, acho que é de 1990 alguma coisa, mas é um filme bem bacana, que te traz bastante reflexão de algumas coisas. Talvez você acha que o seu ministério está como aquela sala de aula. Uma bagunça, você não consegue se entender. Assim como ele não estava conseguindo entender a turma dele, porque ele foi despreparado. Mas quando você se prepara para dar aula, você preparou todo o seu material, o esboço, pediu o material em tempo hábil para a sua diretora de educação cristã, não sei como é a dinâmica da sua igreja, então eu vou falar como é aqui, tá bom? Aqui a gente pede para aval o que a gente precisa. Então você já pediu previamente tudo o que você precisava. Então você tem o seu material, você fez o esboço, você certificou que estava tudo certo, não solicitou nada de última hora, você vai entrar na sala preparado. As crianças sentem quando você está e quando você não está preparado. E quando elas percebem que você não está preparado, é onde elas... A parte de disciplina, você tem um pouco mais de dificuldade para conter eles, mesmo sendo dentro da igreja. Porque eles entenderam que você foi despreparada, então eles podem brincar, fazer o que eles quiserem dentro daquele momento que você daria a sua aula.
né? Técnica. Técnica a gente vai desenvolvendo. Eu sei o que dá certo e eu sei o que não dá certo. Então, a gente vai desenvolvendo. Na quarentena, trabalhei de casa durante muito tempo. Foram 8 meses trabalhando de casa, dando aula de casa. E a gente começou, nas reuniões que eu tinha com os meus chefes e os meus colegas de trabalho, a gente começou a perceber que a nossa dinâmica não estava dando certo. E a gente foi mudando, até que a gente descobriu qual dinâmica daria certo. Mas para isso a gente teve que reavaliar, parar e pensar, não, assim não está dando certo, está sobrecarregando eles, não está dando. E a gente teve que ver qual era a melhor forma, né? A melhor técnica de continuar. Então, talvez você precisa ver qual a melhor técnica para você aplicar a lição. Você gosta de usar visual? Use o visual, mas domine o visual. Ah, eu gosto de usar objetos. Use os objetos, mas domine os objetos. Para as crianças verem que você domina tudo aquilo que você leva para dentro da sala de aula, você tem total domínio daquilo. Isso vai tornar mais fácil e mais prazeroso aprender a palavra de Deus para eles. Eles vão entender que aprender sobre Jesus é legal, que aprender as histórias da Bíblia é legal, fazer a tarefinha de casa, as atividades que a gente passa, os desafios, é bacana. Por quê? Já trouxe todo aquele interesse desde o início. Você já conseguiu envolver o seu aluno desde o início naquilo que na tua proposta de trabalho para aquele dia, dentro do seu contexto de história, de atividade, de louvor, você já envolveu a criança. Então a criança já está na expectativa de o que vai vir agora? O que vai vir agora? Já cantei, já fiz isso, o que vem mais? Então, é essa expectativa que você tem que criar na criança. Nós não criamos expectativas? Nós criamos muita expectativa. Né? A gente estava, a semana passada, aguardando por uma reunião e o pessoal estava daquela expectativa. Então, a gente ia comer, o pessoal comentava, a gente ia para a salinha de café, o pessoal comentava. Cada um tinha uma expectativa. Assim é a criança. Qual a expectativa que ele tem? Essa semana, no meu trabalho, uma criança falou assim para mim: hoje é quarta, a gente vai ter que comer salada? Aí eu falei, por quê? Porque hoje é dia de falar sobre alimentação saudável. Então, eles já associaram o dia da semana que a gente vai falar sobre alimentação saudável, se eles vão ter ou não que comer a salada na hora do almoço, quando eles descem para almoçar lá na instituição. Então, assim, a criança, ela conhece um pouco da rotina e tem segurança naquela rotina, então eles vão te fazer pergunta referente a essa rotina de sala de aula que você tem, desse momento que vocês têm com ele, 40 minutos, 1 hora, 2, 1 hora e meia, não sei qual é o tempo, mas a criança vai ter confiança em você e não vai ter medo de te perguntar, seja uma coisa simples, seja uma coisa sofisticada. Então, não, se você não sabe no momento, procura a resposta, mas leve a resposta para a criança e não tenha vergonha de falar para ela que naquele momento você não sabe. Então, hoje, como nós estamos falando sobre você, né? Sobre você. Então, você é um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Você, professor de escola dominical, culto infantil, diretor de criança, você que trabalha diretamente, que leva a palavra de Deus, você é um instrumento de Deus. Deus vai usar você aqui para levar para essa criança toda a instrução, todo o conhecimento de Bíblia, de Jesus que ela precisa para a vida dela. Nós tínhamos, o Rodrigo vai lembrar, nós tínhamos um aluno, o nome dele era Roger. E o Roger deu muito trabalho para a gente quando ele era criança. E tinha uma professora que trabalhava com a gente, a Maria Evangelista, hoje ela já descansa no Senhor. Ela era nossa missionária lá na África, ficou lá durante muito tempo na África, fez um trabalho lindo lá. Mas o início da carreira cristã dela, ela pensou em desistir, porque ela se sentia como naquele filme, aquele professor perdido. E o Roger sabia o ponto fraco dela. Então, quando ela ia dar aula, ele dava a risada dela, falava que ela falava errado, que ela não sabia usar as figuras. Então, assim, ele atrapalhava ela. E ela vinha, conversava com a gente, chorava, e a gente não desiste.
não desiste, vamos orar por ele, não desiste, não desiste. Ela não desistiu. E através desse trabalho que ela começou aqui, como professora de escola dominical, tendo esse aluno, Roger, como o calinho do sapato dela, ela cresceu como pessoa, cresceu no ministério, cresceu diante de Deus, se tornou uma missionária, levou a palavra de Deus lá para a África, plantou lá várias sementes e hoje ela descansa no Senhor. Ela não desistiu, então não desista também. Por mais difícil que seja, não desista. Né? Não olhe para a criança como um ser que não precise de salvação. E ela precisa de salvação. Então, é o seu olhar por ela que vai trazer ela para Cristo. Eu lembro quando eu chegava na igreja, umas crianças, umas aluninhas, elas corriam para o banheiro. Aí, daqui a pouco, elas voltavam. Se a gente chegava na igreja de cabelo solto e elas estavam de cabelo preso, elas iam soltar o cabelo no banheiro. Se a gente chegava de cabelo preso e elas estavam de cabelo solto, elas iam no banheiro prender o cabelo. Porque elas viam na gente um espelho. Peraí, se a tia está de cabelo preso, eu também vou ficar de cabelo preso. Se a tia está de cabelo solto, eu também vou ficar de cabelo solto. Seja você um exemplo para o seu aluno. Né? Seja você o combustível motivador daquela criança estar na igreja. Daquela criança aceitar Jesus, entender quem é Jesus na vida dela. Né? Se vai permanecer, nós não sabemos. Quem sabe é o Senhor. Mas a semente ela foi lançada, e lançada por você. Não desista quando tudo parecer difícil. Lembra que o amor de Deus por nós, ele se renova a cada amanhecer. E Deus, ele capacita aquele que se dispõe. Então, quando você pensar que está tudo difícil, não vai estar tudo difícil. Naquele filme, aquele professor, o Mr. Kimball, ele aprendeu a lidar com aquelas crianças, ele entendeu a dinâmica daquelas crianças e ele transformou a vida daquelas crianças. Né? É um filme infantil, muito bonitinho, que traz para a gente alguns ensinamentos, né, de sala de aula. Então, seja você o combustível motivador do seu aluno dentro da igreja, para que ele conheça quem dirige o caminhão, quem vai conduzi-lo até o céu, que é Jesus Cristo. Como hoje é prática, nós vamos passar para a parte prática agora, né? O Rodrigo vai contar uma história, depois nós vamos fazer uma atividade com a Nicole. E eu quero fazer um desafio para você que está aqui hoje com a gente, nesse último módulo. Tem alguém que gostaria de fazer um louvor infantil? Se você quiser fazer um louvor infantil, manda no chat, tá bom? Para a gente saber quem é, para você cantar logo depois da atividade, tá bom? Rodrigo, com você, amigo. Ok. Vamos lá. Antes de contar essa história, eu queria só lembrar algo de complementar para vocês. A gente falou sobre contação de histórias na outra vez, depois a Ju tinha falado de como preparar a aula. Uma coisa que dá muito certo e que tem muito resultado, pelo menos a gente já fez algumas vezes aqui, foi fazer, inclusive nós estamos fazendo uma série missionária esse mês, né, com as crianças. Então a gente tem a oportunidade de ensinar missões para crianças também, mostrar para ela que ela é um missionário também e mostrar que o amor de Deus é para todos. Nós já fizemos na igreja um programa missionário da Argentina, né? Nós usamos o visual da APEC, que é um livro contando a história da Nilda da Argentina. E aí nós fizemos todo um programa especial para as crianças. Nós contávamos as lições, eram em 5 capítulos, então por isso que durava o mês todo, né? Essa lição ela é em capítulos. Aí nós decorávamos com as cores do país, tentávamos colocar alguma coisa frente ao país, trazer coisas da cultura do país para as crianças. Eu lembro que na Nilda a gente fez com auxílio de algumas mães, nós temos empanadas para as crianças comerem no lanche. Eu levei um chimarrão para as crianças experimentarem, um chá, né? E aí você tem essa oportunidade de envolver a criança, mostrando outras culturas e mostrando que o mundo, as pessoas do mundo
são inclusas aí na questão da evangelização total, né? Onde Deus tem a oportunidade, através das nossas vidas, de levar o seu amor para outras pessoas. Estamos fazendo agora do Samuelito, né? Dividimos em 10 capítulos, porque a gente faz a aula, manda os vídeos terça, quinta e domingo. Então, nós redividimos os capítulos para dar 10 aulas e conseguimos completar o mês todo. E aí, nessa de Samuelito, a gente já ensinou um louvor em espanhol para as crianças, a gente já fez uma atividade com porta-retrato, porque Samuelito está falando da história em família, porta-retrato para você colocar sua família, né? Amanhã é a história da Jill, e eu fiz guacamole para ensinar as crianças a comerem guacamole. Então, é uma oportunidade que você tem de criar ou trazer para as crianças uma atividade diferente com a palavra de Deus, né? E ensinar missões. Nós somos responsáveis por ensinar a criança que ela é um missionário também. Ela é alvo de missões e ela também é agente de missões. Ela pode levar o amor de Deus por onde ela passar, né? Inclusive, agora no Samuelita, a gente está contando a história do livro Sem Palavras, né? Eu fui até buscar as miçangas, fazer algumas atividades. E uma coisa muito importante, gente, sempre que vocês fizerem a atividade com as crianças, mostrem para ela que é importante ela fazer para ela poder utilizar, né? Ó, na história do Samuelito, a missionária conta usando o livro Sem Palavras, né? Então, uma das atividades, acho que no último capítulo, nós vamos ensinar as crianças a como fazer o livro Sem Palavras e mostrar para elas que através de um simples livrinho com cores, né? Ou com a pulseirinha com as cores, você consegue levar a palavra de Deus para as pessoas de uma forma simples, né? De uma forma muito simples. E uma outra dica, sempre que nós falamos com as crianças no vídeo, nós falamos da onde sai o versículo, né? Ó, nossa história hoje está aqui, ó, na Bíblia. Aí nós sempre ressaltamos que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Você repetindo isso com a criança, você acaba criando um conceito na vida dessa criança. Então, em todas as nossas aulas, nós sempre dizemos da onde estão os versículos, da história que nós vamos contar, e nós ressaltamos que a nossa história está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Ok? Vamos lá, então. A história que eu vou contar para vocês é a história do nosso cubo, que é a história do Evangecube. O Evangecube, ele é uma ferramenta para evangelização, para você ter aí a oportunidade, de repente, numa atividade que você fizer de evangelismo, você ter um grupo de crianças próximo a você e você utiliza uma ferramenta, um objeto diferenciado que vai trazer a atenção delas para você e elas vão prestar atenção porque ele é por figuras e você vai contando para eles. O Evangecube, ele fala do plano de salvação. Fala que quando Deus criou o homem, ele nos criou para termos assim, ó, andarmos lado a lado. Termos uma amizade com Deus. Porém, as pessoas começaram a fazer aquilo que não agrada a Deus. E tá vendo essa mancha em volta da pessoa? Essa mancha distancia a pessoa de Deus e aí acontece então uma separação. Houve uma separação da amizade de Deus e do homem por causa do pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou falamos que não agrada a Deus. Mas Deus ama a humanidade e ele gostava muito dessa intimidade que ele tinha com o homem e não queria que o homem se perdesse. Então, o que ele fez? Ele enviou seu filho Jesus. Esse foi o plano que Deus criou para poder trazer o homem novamente com essa amizade. E Jesus, ele se entregou na cruz pelo nosso pecado. E a partir do momento que você crê e confia que Jesus é o Filho de Deus, você faz parte dessa obra salvadora de Jesus, né? Jesus, ele não somente venceu a morte, porque depois que Jesus morreu, ele foi colocado num túmulo e colocaram uma pedra bem grande para poder cobrir esse túmulo, porque na época as pessoas tinham medo que roubassem o corpo de Jesus e falassem que ele tinha ressuscitado, porque essa era a história que corria lá em toda Jerusalém, em toda Israel. Então, Jesus, ele não só morreu pelos nossos pecados, pagou o preço por nossas vidas, como ele também venceu a morte, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitando, ele nos trouxe a vida eterna. Então, a partir do momento que nós confiamos, aceitamos a Jesus,
nós temos essa vida eterna. Jesus veio para ser o caminho de ligação até a Deus novamente, para que nós possamos desfrutar dessa amizade com Deus. Ele morreu na cruz e a cruz é o nosso elo de ligação até a nossa amizade novamente com Deus. Depois que nós fazemos tudo isso, nós temos uma escolha. Por quê? A obra de salvação foi para todos. Só que você é quem vai decidir se quer ser novamente amigo de Deus e caminhar junto com Deus, ou se você quer continuar no pecado e ter aí a condenação eterna. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele te dá essa possibilidade de você desfrutar novamente essa amizade com Deus. E quando nós temos esse novo coração, quando nós aceitamos novamente essa amizade com Deus, daqui para frente é uma nova caminhada. E aí, como que você vai fazer essa caminhada? Você vai orar, falando com Deus, conversando com Deus sobre os seus problemas, sobre a sua vida, ouvindo de Deus as suas orientações, através da mensagem da palavra de Deus, estudando a Bíblia e compartilhando ela com outras pessoas, tendo a oportunidade de ter comunhão com os seus irmãos. Agora você faz parte de uma família, e a família do reino de Deus. Todas aquelas pessoas que confiam e aceitam a Jesus vão morar com ele no céu. E essa é a nossa obra. Tendo um novo coração, nós vamos falar dessa obra salvadora de Jesus para toda a humanidade. Porque o sacrifício de Jesus foi feito na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você faz um apelo perguntando se as crianças querem restaurar essa amizade novamente com Deus, se elas têm esse desejo de caminhar com Jesus. E você ora por elas. E aí é sempre importante, depois que você faz essa oração com elas, se você fez alguma atividade, ou se você tem um livrinho de devocional, ou um folheto, ou até mesmo uma pulseirinha dessa, onde você explicou a história da lição e tal, de você presentear a criança para marcar aquele momento com ela, né? Fazê-la se sentir bem-vindo no reino de Deus. Amém? Essa foi a nossa prática da história de hoje. Vamos lá, né? Aceitei o desafio de trazer atividade para vocês. E eu quis trazer uma atividade assim bem fácil, bem coringa, que você consegue usar em qualquer aula. Como o Digão falou, nós estamos usando o plano de salvação. Então, o que eu pensei? Uma coisa pequena que você pode levar para qualquer lugar e que ainda vai te ajudar a contar a história para alguma criança que você encontrar, sei lá, no meio da rua. Então, o que eu vou fazer? Um chaveirinho de coração com as cores do livro Sem Palavras. Eu já tenho aqui as 4 cores prontas, mas vou fazer uma com vocês. O que eu estou usando aqui? Um pedacinho de papel durinho, pode ser papel cartão, uma cartolina bem durinha, um papel grossinho que você tem, até mesmo um papelão daria certo, folha de sulfite e uma coisa para colorir. Ou você pode comprar EVA, enfim, o que você tiver aí na sua casa. Eu peguei justamente os materiais que eu já tinha aqui, não precisei sair para comprar nada, porque essa é a ideia, você conseguir fazer a partir do que você já tem. Então, vamos lá. Eu cortei aqui, no total são 5 corações, ó. Então, eu tenho aqui 5 corações no papel durinho e eu fui só colorindo eles. Então, o primeiro é o amarelo, o segundo é o preto, o terceiro é o vermelho, o quarto é o branco, que é o que eu vou fazer com vocês, e por último o verde, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou usar o quê? Cola instantânea, você pode usar cola quente, cola bastão, o que você tiver aí. Eu peguei a cola instantânea porque ela é mais resistente e porque ela seca na hora. Então, para eu fazer junto com vocês é mais fácil. Ó, peguei aqui o meu coração com o meu papel e eu só vou simplesmente passar a cola em cima do papel durinho. Pronto, vou grudar aqui. Já foi, ó. Então, eu já tenho aqui a minha parte e agora eu vou pegar aqui um furador. Tomar cuidado com a cola instantânea porque ela queima um pouco se pegar na pele, tá? Então, tomem cuidado. Como eu sempre falo para as crianças, façam na presença de um adulto. Então, aqui, ó, peguei o meu papel, vou furar bem no cantinho, seguindo o furo dos outros, ó. Tá vendo? O meu furinho tá bem nesse cantinho, então eu vou usar esse mesmo cantinho. E vou furar. Pronto. Furei.
que eu vou usar agora? Uma argolinha de chaveiro que eu peguei de uma chave antiga que eu não usava e um pedacinho de fita de cetim. Acabou. Ó, vou juntar aqui, passar um dentro do outro. E agora eu vou passar por dentro das minhas cores, seguindo a ordem, né? Então, primeiro, o amarelo. Opa. Depois, o preto. Vermelho. Branco. E, por último, o verde. Ó, tá vendo aqui? Passei tudinho, todas as cores. E a minha golinha tá aqui. Dá pra ver? Ó. Agora, eu vou juntar com a mesma cola que eu usei, as duas pontinhas da fita. Bem pouquinho pra não grudar o dedo, tá? E pronto, gente. Aqui, ó. Mega fácil, rapidinho, ó. E eu tenho aqui todas as minhas cores. Eu posso usar isso aqui para qualquer coisa. Você consegue encaixar qualquer história, acredito que do Novo Testamento, no plano de salvação mesmo. Porque do Velho Jesus ainda não tinha nascido, né? Então, você não tem como falar muito sobre Jesus nessa época. Mas, enfim, você consegue encaixar. E você tem outras formas de colocar as cores do plano de salvação em alguma coisa. Como o Digão mostrou. Tem a pulseirinha. Você pode fazer uma flor, como a gente fez na nossa IBF, uma flor com as cinco cores. Eu fiz aqui, ó, para ensinar para as crianças, uma casinha que é um imã de geladeira. Nós sempre ressaltamos a importância da família, né, dentro do plano de salvação. Então, aqui eu tenho as 5 cores penduradas na casinha. Você pode fazer, deixa eu ver o que mais. Tem vários tipos de chaveiro, marca-página, dedoche para você contar a história. Enfim, solte a sua criatividade. Essa daqui foi uma forma bem simples. Se você quiser, depois você pode prender aqui para ele não sair, né? Mas foi uma forma bem simples que você consegue ter todas as cores na mão, pendura na sua chave e você consegue contar essa história para qualquer criança só usando um chaveirinho pequenininho. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, mas justamente para vocês entenderem que com os materiais que você tem em casa, você consegue sim se virar numa aula. Ô, Nick, ó, só para mostrar pro pessoal uma opção, ó, esse aqui é feito com tampinha de garrafa, ó. Tampinha de garrafa de refrigerante, ó. A gente só colocou ele na sequência e aí colocou um penduricalho de barbante embaixo. Você também consegue pendurar na mochila e tá sempre à mão para poder contar a história com as crianças ou ensinar as crianças a fazer também para que elas possam contar a história para outras pessoas também. Né? Criatividade hoje é tudo. Ai, meu Deus. Oi, gente. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então Vai tá lá, bom. corajosa! Olha, paz do Senhor para todos. Desculpa a bagunça, eu tô aqui no meio da loucura, tô fazendo bolo, então tá uma correria. Então, desculpa, tá bom? Mas aí eu falei, eu não posso deixar de participar, né? Porque o tempo inteiro vocês nem viram a minha cara. Então, tô aqui. Eu sou a Denise, a minha filha Sara, já chamei a minha tocadora oficial para me ajudar, tá bom? Então, nós vamos louvar ao Senhor. Bom. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Longe, longe do mal eu quero andar. Longe, longe do mal eu quero andar. Longe, longe do mal eu quero andar. Porque sou parecido com Jesus. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não mora no meu coração.
Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim mora no meu coração. Isso sim mora no meu coração. Isso sim mora no meu coração. Amém. Uhul! Amém. Parabéns, Denise, pela coragem e lindo louvor, viu? Você e a sua Amém. filha. Que Deus abençoe muito vocês. Amém, Assim, nós hoje todos. a gente mostrou, né? Nós colocamos aí um pouquinho da prática, né? A prática ela não é difícil. Depois que você já tem tudo assim em mãos ali, né? A gente já lançou o desafio, a Nicole com a gargantinha ruim, ó, a gente descobriu um talento aqui no grupo, né? Que estava com a gente todo esse tempo e no final abençoou a gente com esse louvor. Isso é muito Tia bacana. Denise é um talento escondido, viu? Faz Então, muita coisa legal. A gente troca muita figurinha, eu e ela. olha só que bacana, né? E é legal, use a internet a seu favor. Pesquisa lá, eu quero falar sobre tal história. Pesquisa lá. Tem muito material bacana que você pode reproduzir para você. Então, assim, use a internet ao seu favor. Né? Use os sites no Facebook tem vários ministérios infantil que sempre postam um monte de ideia bacana e você pode utilizar, não é errado você utilizar, porque eles estão compartilhando, né, a ideia, e você vai reproduzir conforme a realidade da sua turma, conforme a necessidade da sua turma, você vai fazer um material. Né? Dá para fazer com lata, história que sai de dentro da lata, dá para fazer com caixa, com visual, o que você gosta de, como você gosta de trabalhar. É como você vai fazer. Tem uma história que fala sobre a igreja. E essa história que fala sobre a igreja é contada com milho de pipoca. O milho de pipoca antes de estourar e o milho de pipoca depois que estoura. E a pipoca que não estourou são as pessoas que ainda não entenderam de Jesus, não entenderam quem é Jesus, então ainda não tiveram a nova vida, que é quando a pipoca estoura. Né? Você pode levar a pipoca sem estourar, a pipoca estourada, e no final as crianças comem a pipoca e todo mundo vai, elas vão entender, né, que é legal, que é algo novo para a vida delas, através do milho de pipoca. Então, assim, a gente tem uma gama de coisas que a gente pode usar ao nosso favor na prática, né? Só precisa de quem? Você se disponibilizar, né? Foram 5 sábados aí juntos, né? Quinzenalmente. Vocês na expectativa do que a gente ia trazer e nós na expectativa do que a gente ia levar, né? Porque a gente tem a prática, a gente tem o nosso cotidiano, a gente sabe como fazer, mas às vezes na hora de passar no papel para ajudar vocês é um pouco mais complicado, né? Então a gente vai buscar literatura, vai buscar sites, coisas que podem te ajudar a edificar e a você crescer no seu ministério. Quem mora em São Paulo? Tem a PEC que forma líderes de criança, missionários de criança, mas quem não está em São Paulo, que não tem, né, essa oportunidade, a PEC disponibiliza muito material que você pode acompanhar o trabalho, né? A história de Samuelito tem ela na internet todinha, tanto as figuras quanto a história, é uma história da PEC, que você pode estar utilizando. Dentro do blog deles, eles disponibilizam algumas coisas que você pode estar utilizando como ideia. Aí faz do seu jeito, né? O importante é que a criança entenda quem é Jesus. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou para que nós tenhamos vida, para que ele tenha vida. Então, não desista da criança, não desista. Né? Não acho que o seu ministério está difícil porque você, às vezes, gostaria de ter apoio de um jeito, apoio de outro, e você não consegue ver esse apoio. Mas olha para o alvo, olha sempre para o alvo. Quem é o seu alvo? É Cristo. Então, se seu alvo é Cristo, olha para ele. Ele vai te ajudar, ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar estratégia.
Hoje eu estava lembrando, enquanto a gente vai limpando a casa, a gente vai pensando em tudo que a gente vai falar e fazer, né? E eu estava lembrando, eu falei, meu Deus, no dia que me chamaram para ser professora de crianças, eu quase tive um troço. Por 2 motivos. O primeiro, tímida demais. Muito tímida. O segundo, que cantar, eu não tenho esse talento para cantar. E com as crianças pequenas tinha que cantar. Eu falei, como que eu vou aceitar? Um lado meu queria e um lado meu tinha a imposição dessas 2 coisas. E eu lembro que na época o pastor Daniel falou para mim, é o que você quer? Então, se é o que você quer, quem vai te capacitar é Deus. E eu fui, enfrentei a minha timidez para dar aula para as crianças. Graças a Deus, a gente trabalhava em 2. A outra moça que estava comigo, a Sandrinha, ela cantava e eu fazia as outras coisas. E a gente conseguiu aí levar. Eu aprendi muito com ela. Ela me ensinou muita coisa que eu levo para a minha vida ministerial até hoje. Mas eu tive que dar o primeiro passo. Então, às vezes, você tem que dar o primeiro passo. Eu não sei qual é o seu primeiro passo, ou aquilo que está impedindo de você olhar o ministério com um olhar diferente. Mas isso pede para o Senhor, é Ele que vai te dar. Nós vamos assistir um vídeo para encerrar, depois nós vamos orar. Presta bastante atenção no vídeo. Eu vou crer, há um sonho a conquistar que Deus planejou pra mim. Enquanto tenho que esperar, Deus está a me ensinar, preparando minha vida pro melhor. São nas coisas pequenas que Deus vai me tornar maior. Nos detalhes Ele vai se revelar pra mim. Só tenho que confiar na voz que está a me guiar. Sonhos de Deus são reais. Sonhos de Deus
sonho de Deus, ele vai acontecer através de vocês, através de mim. Esse vídeo do girassol, ele viu que ele estava numa terra que era seca e que ele podia alcançar um jardim, um gramado verde onde tinha água, né? Talvez o nosso ministério, o decorrer do nosso ministério, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e procurar algo novo. Não importa o tempo, a semente você está lançando agora. O tempo que ela vai demorar para frutificar dentro da vida da criança. Se vai ser agora, se vai ser quando ele for adolescente, quando ele for adulto. O tempo, ele é de Deus. O milagre, ele é de Deus. Nós só somos instrumentos de Deus para que isso aconteça. Então, que Deus fale ao seu coração, que Deus ajude, que Deus te dê estratégia, que Deus te dê sabedoria, que Deus renove as suas forças, que Deus te dê talentos, que Deus te dê tudo que você pedir para Ele, tudo que você precisar, para seguir em frente nesse ministério. Eu estou nesse ministério há mais de 20 anos. Vi frutos como não vi frutos, né? Mas eu sei que a palavra de Deus foi lançada e no momento certo Ele vai dar o fruto. Então não desista. Se você não vê agora, não tem problema. Mas você fez a sua parte, você lançou a semente. E não esquece que o problema não é não falar de Jesus para uma criança. O problema é não encontrar ela lá no céu. Ela é pecadora assim como eu sou, como você é, nós adultos somos. Ela também é, porque ela também foi gerada da mesma forma, né? Nosso pecado inicial lá de Adão e Eva. Então elas precisam de salvação, sim. E nós somos esse canal de bênção para a vida delas. Então que Deus, ele transforme, renove as suas forças ministeriais, o seu chamado, o seu talento e derrame sobre a vida de vocês novos talentos para que vocês possam levar esse ministério adiante. Não desista, não desista, por mais difícil que seja, não desista. Olhe sempre para o alvo que é Cristo e pensa que um dia você vai ver os seus frutos. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, não importa. Mas você vai ver os frutos, né? Você vai ouvir, você vai encontrar com aquela criança no mercado adulto e vai falar assim: oi, tia, lembra de mim? Aí você fica pensando, da onde que ele me conhece? Tia, eu ia na igreja quando eu tinha tantos anos, você foi a minha professora. Que alegria é quando a gente ouve isso. Que alegria. Saber que ele não esqueceu da palavra de Deus, né? Que foi lançada quando ele tinha 7, 8 anos. Então, que vocês possam ter essa novidade de Deus na vida de vocês. E eu fico, assim, muito honrada pela oportunidade de falar com vocês, de passar um pouquinho daquilo que Deus fez por mim, comigo, para que eu pudesse levar a palavra de Deus dele para as crianças. E a oportunidade que ele me deu de eu trabalhar com crianças, que eu posso também falar do amor de Jesus para elas, mostrar para elas que é legal servir a Deus, que faz bem ir à igreja, né? Conhecer Jesus. Que esse mesmo amor se renove a cada dia no coração de vocês. Eu queria orar por vocês e depois acho que a Val ou o Rodrigo vai encerrar. Bom, vamos orar? Senhor, o Senhor é quem sonda e conhece os nossos corações. O Senhor é quem sonda e conhece o coração de cada um que participou desse treinamento, desde o primeiro até hoje, Pai, aqueles que não tiveram oportunidade de prosseguir, mas o Senhor os conhece, Pai. Fortalece, capacita, renova, Senhor, as suas forças, ó Deus, que eles possam prosseguir olhando para o alvo que é o Senhor. Coloca um amor diferente no coração deles a partir de hoje, Pai, pelo seu ministério, pela vida das crianças, ó Deus. Coloca, Pai, no caminho deles crianças sedentas para ouvir a Tua palavra e que eles possam ser canal de bênção na vida delas, ó Deus. Que o Senhor possa falar através da vida deles de uma forma muito especial. Abençoa a família de cada um, Pai.
o lar de cada um, o trabalho secular, Senhor Deus, a saúde, que a sua prosperidade espiritual possa estar sobre a vida de cada um deles, ó Deus, sobre a minha vida, a vida da minha família também, Pai. Eu te louvo, Deus, por essa oportunidade de dividir aquilo que o Senhor tem dado a nós com o seu reino, Senhor, com o único alvo de ver a salvação das crianças, Pai. Nós não somos apenas o tio do cutinho, a professora da escola dominical, não, nós somos missionários, aqueles que levam, Senhor Deus, a tua palavra àquelas crianças, porque nós cremos que a salvação pertence a elas também, ó Deus, assim como chegou na minha vida e na vida dos meus irmãos, que através de nós possa chegar na vida das crianças, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa tarde, por esta oportunidade. Abençoa a igreja de cada um, a vida de cada um que participou conosco desses encontros, ó Pai. Eu te louvo com gratidão no meu coração por este dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Val, Rodrigo. Com a sua licença, Rodrigo. Pode falar, Val. Fala o testemunho dessa semana da irmãzinha, para a gente entender e valorizar esse trabalho. Às vezes a gente tem tanta facilidade ou tantas pessoas que fazem esse trabalho, e você tem um testemunho que passou no grupo essa semana sobre a irmãzinha que está tão feliz de ter todo acesso a esse trabalho que está fazendo na igreja. Por favor, para edificação. Falo sim. Eu tive a oportunidade, como eu falei no primeiro módulo, de servir ao Senhor no campo missionário de 2004 a 2010. Eu trabalhava fazendo contato com as igrejas na região Nordeste 1, que era do Ceará, o Piauí e o Maranhão. E nessas idas até lá para dar treinamentos de despertamento e de apoio à obra de evangelização, eu conheci uma missionária que, assim como a Dil falou, ela também era bem tímida, né? Uma senhora bem tímida, Dona Tarsilena é o nome dela. E depois que eu saí, deu o tempo de Deus na minha vida lá na missão, eu mantive contato com algumas pessoas, porque eu acabei fazendo muita amizade por onde eu passava. E do nada ela me encontrou no Facebook, a gente começou a conversar, ela me falando sobre as atividades que ela estava fazendo. E essa semana eu sempre mando os vídeos que a gente faz, eu mando para ela. E aí ela mandou um testemunho dizendo que quando ela me conheceu lá atrás, ela não imaginava que eu faria parte do ministério dela lá dentro do campo, né? Hoje ela está no interior do Ceará, fazendo um trabalho com as crianças. E aí ela falou que comprou um kit, quando ela estava em Fortaleza, ela comprou um kit de Samuelito e não sabia quando é que ela ia usar. Porque lá na cidade onde ela mora, ainda está o prefeito lá, ainda não está deixando acontecer reuniões. E ela tem utilizado os nossos vídeos, que a gente tem feito do Email Kids, e eu mandei os 2 vídeos do Samuelito para ela. Sempre que eu mando para a igreja, eu compartilho com algumas pessoas também. E ela ficou muito feliz de ver a gente contando a história do Samuelito, e agora ela sabia que ela não ia conseguir fazer a reunião presencial com as crianças, mas que em janeiro agora ela já vai voltar, e ela está até esse final de semana indo para Fortaleza, para uma igreja, abençoou ela com um data show, né, para ela poder fazer a atividade lá no interior. E ela louvou a Deus, porque é um conhecimento que a gente teve. Eu acho que ela participou dos meus treinamentos foi em 2005 ou 2006. E aí, 14 anos depois, ela está no campo, aceitou o desafio, topou o desafio, está no campo. Então, aquilo que a Dil falou, às vezes você não vê agora o fruto, né, mas a sua semente foi plantada. E aí, futuramente, com certeza, você vai ouvir histórias, né? Vai ouvir relatos daquilo que você fez lá atrás e que produziu frutos na vida de alguém agora. Bênção, bênção mesmo. Eu falo que eu fico com a garganta inchada, de alegria, de felicidade, de orgulho, de ver Rodrigo,
Dilmara, Delma, Choco, Cello, e tem outros mais, Buligão, que está nos Estados Unidos, e continuam o trabalho, com as crianças, com adolescentes, com o corpo de Cristo. Então, não desista, Deus vai fazer isso e muito mais. Igual o vídeo que mostrou, né? O vento levou aquelas sementes e quando viram, elas frutificaram, né? Elas cresceu a plantinha. Então, Deus vai fazer isso na sua vida, meu irmão, minha irmã, que se dispôs esse tempo de estar aprendendo. Não se prive de chamar Rodrigo, a Nick, a Dilmara, para qualquer assunto, qualquer necessidade que você tiver. Se você precisar, tiver dúvida, quiser algum contato, uma opinião, alguma coisa assim, por favor, pode fazer contato conosco, pode fazer comigo, eu tenho o contato deles também, mas não se prive. Então, nós estamos aqui justamente para ajudar, né? Se nós temos um grupo que é abençoado em Jardim Rei, que se dispõe a fazer, não é para ficar em Jardim Rei, não, mas é para abençoar. Então, se você precisar de dicas ou alguma orientação, por favor, recorram a esses abençoados de Deus. Gente, muito obrigada, né? Nasceu no coração de Deus toda essa ideia de ter a orientação aos professores. Por causa da pandemia, a gente não pode fazer ainda presencial, então eu sei que nasceu de uma necessidade, Deus sabe como nós queremos, estamos com o coração, com um desejo de voltarmos logo. Domingo eu abracei um pré-adolescente e perguntei se ele estava com saudade, ele falou que estava. A mãe falou, mas vocês não vão voltar ainda? Aí eu falei, vamos voltar sim, nós vamos voltar sim. E aí ela falou, então ele está esperando, ele está todo feliz aguardando. Então vamos nos armar, né? Aprender mais, nos fortalecer para quando a gente conseguir estar com as crianças também presencialmente, sejamos mais preparados. Gente, obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Digam. Amém. Depois a gente vai continuar no contato com vocês para poder mandar o certificado que a gente fez para vocês, né, das pessoas que fizeram as atividades. Passou da onde? Passou, Val, você passou das atividades. Aí a gente vai reunir o material que está com a Nick, né? Se alguém ainda está devendo atividade, pode mandar que a gente consegue aceitar. Mas o nosso desejo realmente foi compartilhar um pouco daquilo que tem sido bênção nas nossas vidas, que nós estamos nos dispondo a fazer, né? E, querendo ou não, isso é o meu chamado, né? Meu chamado é capacitar pessoas para o trabalho com a evangelização infantil. Esse é o meu chamado. E, no meio dessa pandemia, estou fazendo isso através dos treinamentos, do vídeo, do bate-papo com vocês, né? Espero que tenha sido bênção de Deus na vida de vocês, para a vida da igreja de vocês aí. Amém? Alguém quer falar algo? Não? Bom, Ninguém quero quer só falar? agradecer mesmo, né? Foi uma bênção, graças a Deus pela vida de vocês. E, de certa forma, Deus faz as coisas certas, assim, no tempo certo, porque devido à distância, talvez a gente não conseguiria estar participando junto com vocês. Mas Deus faz as coisas no tempo certo, da maneira certinha. Deu tudo certo, foi uma bênção. Quero agradecer a todos em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Amém. Eu também quero agradecer a todos, né, por essa oportunidade. É uma oportunidade assim muito rica, né? Foi muito importante assim para mim. Eu sou bem novata ainda nesse ministério, né? Hoje cuidei poucas vezes assim de berçário. Então, foram muito boas as dicas assim para mim. Eu sei que tem muita coisa ainda, de repente, se eu continuar no ministério, ainda não sei como vai ser, né, daqui para o ano que vem, todas as coisas, Deus sabe, se Deus está preparando, vai acontecer, eu tenho certeza, né, Deus vai me capacitar melhor a
cada dia. Eu vi que tem muito material, muita coisa ainda para procurar, para descobrir. E é isso, eu estou colocando assim no colo do Senhor, né? Que se for da vontade dele, que de repente aí eu seja uma futura, né, cuidadora de crianças nesse ministério infantil, que seja feita a vontade dele. Como vocês disseram, parece tudo muito lindo, dá essa vontade, parece bonito, mas a prática das coisas, às vezes, né, nem sempre a gente é para aquilo, né? A gente vai descobrir aí com o passar do tempo. Eu espero que Deus faça o melhor, né? Muito obrigada, né, pela disponibilidade de vocês, pela boa vontade de estar aí compartilhando essas experiências de vocês, né? De alguns aí de tantos anos, para gente que está só engatinhando. É um privilégio. Muito obrigada. Deus abençoe vocês todos. Amém. A Débora mandou mensagem aí no chat, disse que foi bênção, que Deus seja louvado. O Fabiano também está agradecendo a oportunidade de ouvir as experiências do reino. E é isso, gente. Se precisar, estamos à disposição. Tem os nossos WhatsApp, faz contato, a gente bate um papo, manda mensagem, está com dúvida, precisa de auxílio em algum assunto, a gente está disponível para poder ajudar vocês aqui naquilo que for preciso, porque aquilo que é bênção para as nossas vidas a gente quer compartilhar com todos. Nick, Gil, querem falar algumas coisas para a gente terminar? Não, só agradecer. Oi, gente, meu áudio tá péssimo, Digão. Eu não tô conseguindo te entender. Você pode repetir, por favor? Posso. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Ah, quero! Tive até que mudar de lugar para melhorar o sinal. Gente, eu queria muito agradecer vocês pela oportunidade. Foi minha primeira palestra em treinamento. Às vezes eu mesma me surpreendo com a idade que eu tenho, pelas coisas que eu já fiz. Graças a Deus, tenho muitas experiências para contar em relação ao Ministério Infantil, a forma como Deus me trouxe ao chamado do Ministério Infantil. Se vocês quiserem conversar comigo também, contar suas experiências, estou aberta. Queria só agradecer vocês mesmo, porque foi realmente um tempo muito bom, um tempo de Deus para as nossas vidas. Nós pudemos todos juntos aprender e evoluir, e a gente tem que ter sempre em mente que o nosso alvo é Cristo, né? Mas que a nossa vida é um instrumento usado por Deus para alcançar a vida de muitas crianças. Às vezes, como mostrou no vídeo, né? A gente não sabe onde nós estamos lançando a semente, mas em algum momento essa semente pode vir a vingar. Então, o evangelismo vem da nossa parte, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente para a gente realmente não se frustrar e acreditar, né? Que Deus sempre faz o melhor pelas nossas vidas. Só agradecer mesmo. Amém. Pessoal, só agradeço rapidinho. Que Deus abençoe a todos. Estou à disposição no que precisar. Pode pedir o contato para o Rodrigo.